Caro aluno, cara aluna, todas as vezes que você vê a seguinte cena, um elefante na água, em cima de uma prancha, e aí ele sendo puxado por uma lancha. Uma cena muito comum, o Joelson, aqui o elefante, em cima de uma prancha, puxado aqui por uma lancha. E aí, deslizando sobre a água. Certamente, todas as vezes que você vê essa cena, a primeira coisa que lhe vem à mente é pensar no seguinte: como calcular o trabalho da força de atrito entre a prancha e a água? É lógico, é uma pergunta natural. E esse é o tema da aula de hoje: como calcular o trabalho da força de atrito. Muito bem. Vou analisar aqui. Aqui está falando sobre a água, podia ser sobre a areia também, ou sobre o chão, qualquer coisa. Então, vou analisar as forças aqui. Você vai ter as forças dessa prancha aqui. Vamos supor que não seja na água. Para facilitar, um caso mais comum, muito mais comum, né? Elefantes numa prancha sobre areia, lógico. Então aqui, quais as forças? Peso, vertical para baixo, a normal para cá, a tração e a força de atrito aqui contrária ao movimento. O tema da aula de hoje é calcular o trabalho desta força aqui, da força de atrito. Então vamos lá. Essa força, vamos supor uma força constante. Trabalho de uma força qualquer, nós já sabemos, igual a F vezes D cosseno θ. Lembrando, essa fórmula só vale se a força for constante. No caso aqui, o atrito, a força de atrito aqui, contrária ao movimento para cá, vetor velocidade, atrito para cá, qual é o ângulo? 180 graus. Θ igual a 180 graus. Cosseno de θ igual a menos 1. Então, o que isso quer dizer? Que o atrito está tirando energia do movimento, tá? Ele está atrapalhando esse movimento. Então, aqui o cosseno vai ser menos 1. Trabalho negativo, tirando energia. Bom, nos exercícios, o que acontece? Pode ser que deu a força de atrito, ele deu o deslocamento, e aí é muito fácil. Agora, o que pode acontecer também? Pode ser que ele peça algumas outras coisas relacionadas à força de atrito. E é isso que nós vamos ver agora. Nesse tipo de exercício, quais as fórmulas você vai ter que usar? Vamos supor que seja apenas uma análise de forças. Trabalho da força, F vezes o cosseno θ. E lembrando que essa força aqui, como está calculando a força de atrito, no lugar do F, você vai colocar o FAT. É isso que você vai calcular. No caso aqui, força de atrito contrária ao movimento. Então, cosseno θ é menos 1. E pode ser também que, se ele pode pedir o coeficiente de atrito, aí vai ter que calcular a normal, e pode ser que precise calcular o peso. Por isso coloquei aqui, peso é igual a m vezes g. Então, para calcular o trabalho da força de atrito, primeiro, ele pode ser que ele dê a força de atrito, o deslocamento, e aí é só colocar direto na fórmula. Força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Pode ser que ele não dê o valor da força de atrito. Ele dê a massa. E aí, sabendo a massa, você tem que calcular o peso, m vezes g. Na Terra, g igual a 10. No caso aqui, estão em equilíbrio, então normal é igual ao peso. Então, você vai achar normal, porque normal é igual ao peso neste caso. Pessoal, pelo amor de Deus, hein? Tem gente que decora eternamente, apareceu normal, já coloca normal igual ao peso. Isto só vale nesse caso particular aqui, em que só tem essas duas forças em equilíbrio. Se eu tivesse mais uma força aqui empurrando o elefante para baixo, essa força F mais o peso seria normal.
Então, não é automático que é normal igual ao peso. Só é quando são essas duas forças atuando em equilíbrio. Apenas nesse caso, que é a maioria, mas não é sempre. Então, normal igual ao peso. Então, sabendo a massa, você acha o peso. Sabendo o peso, você acha normal. Sabendo o coeficiente de atrito, você acha a força de atrito, para no final achar o trabalho da força de atrito. Vamos dar um exemplo numérico. Vamos supor que tem um corpo, que pode ser um elefante, de massa 400 kg, que está tendo um deslocamento de 2 metros. E eu quero saber qual é o trabalho da força de atrito. Eu sei também que o coeficiente de atrito dinâmico vale 0,2. E ele está na Terra, portanto G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só pela análise do desenho, aqui o movimento para cá, F até para cá, eu já sei que o cosseno de θ é menos 1. Isso não é dado diretamente, mas eu deduzo porque a força de atrito contrária ao movimento. Vamos lá. Estas três fórmulas aqui. Trabalho de uma força F. F vezes D cosseno θ. No caso, essa força F é uma força genérica, qualquer. Por exemplo, a força de atrito, μ vezes a normal. E eu sei também que o peso é igual a M vezes G. Por que preciso do peso? Porque força de atrito, μ vezes a normal. Aqui eu não sei quanto vale a força de atrito, vou precisar calcular. E eu não sei quanto vale a normal, mas eu sei aqui que como a normal e o peso estão em equilíbrio, normal é igual ao peso. Calculo o peso, 400 vezes 10, 4.000 newtons, portanto, a normal é igual ao peso, também vai ser 4.000 newtons. Força de atrito, μ vezes a normal. 0,2 vezes 4.000 vai dar 800 newtons. Para que finalmente eu calculo o trabalho da força de atrito. Força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno θ. Força de atrito 800, deslocamento 2 metros, cosseno θ menos 1, trabalho da força de atrito menos 1.600 joules. Resumindo a história, se a força de atrito é constante, ela se encaixa nesse caso aqui, que o trabalho de uma força qualquer vale a força vezes o deslocamento vezes o cosseno θ. Nesse caso, o F é a força de atrito. Pode ser que ele dê o coeficiente de atrito e dê a massa, então eu preciso dessa fórmula também. Então, para resolver um exercício de física, se fazendo a análise do enunciado, escreva todas as fórmulas que estão relacionadas a ele. Escreva os dados e é assim que você vai saber quais as fórmulas você vai precisar. Para depois, vendo uma por uma, como que as coisas se encaixam, para aí você calcular. É isso que nós temos por hoje e até a próxima.